Invocando a proteção divina, declara aberta a 18ª sessão ordinária neste 5 de abril de 2022. Desejando desde já uma boa tarde a todos, coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária realizada em 31 de março de 2022. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondência. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Partimos para o próximo item da pauta. Indago aos senhores conselheiros se há itens para conferência. Pelo silêncio, não há. Nos itens, medida cautelar, consulta e denúncia, não há nada pautado. Já em auditoria e inspeção, temos o processo TCE 7130-2021, tendo como relator o conselheiro Pedro Lino. Natureza é um processo de responsabilização. Órgão de origem, Hospital Geral Clériston Andrade. A vinculação é a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. O responsável é o senhor José Carlos de Carvalho Pitangueira. Com a palavra, o nobre relator conselheiro Pedro Lino. Com muita responsabilidade, né? Porque uma pauta imensa dessa que eu vou ter que ler o tempo inteiro só. Pronto, eu sei. Vamos lá, então. Brincadeiras à parte, o processo TCE 7130-2021, natureza processo de responsabilização, órgão de origem Hospital Geral Clériston Andrade, vinculação Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, responsável José Carlos Carvalho Pitangueira. Considerando que o relatório se encontra no sistema Proinfo desde o dia 22 de 3 de 2022, peço licença, portanto, para ir direto ao voto. Compulsando os autos, verifico que a segunda CCE, após cotejar os documentos trazidos aos autos pelo gestor do Hospital Geral Clériston Andrade, considerou que, à exceção do item 2F, para o qual o gestor não comprovou a adoção de medidas efetivas visando cumprir tal decisão, os demais representam determinações de natureza abstrata que exigem monitoramento contínuo desse TCE por meio de trabalho de campo a serem realizados em futuras auditorias de prestação de contas ou de inspeção na unidade, como determina o artigo 3º, inciso 1º, da Resolução Normativa número 175/2019. Outro sim, verifico que o Ministério Público de Contas sustentou que os esclarecimentos trazidos aos autos pelo gestor se relacionam estritamente às justificativas para a falta de pagamento das multas de trânsito, irregularidade apontada no bojo do processo de contas da entidade e que ensejou a referida determinação. Entendo, no entanto, que no âmbito de processos de responsabilização, as justificativas eventualmente trazidas pelo gestor devem se limitar à apresentação das justificativas e circunstâncias que comprovadamente o impediram de cumprir as determinações da Corte de Contas, o que não ocorreu. Dessa forma, em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa ao senhor José Carlos de Carvalho Pitangueira, diretor-geral do Hospital Clériston Andrade, no valor de R$2.000, em virtude do descumprimento à determinação do item 2.F, constante da Resolução 46/2020, proferida no bojo do processo número TCE 011-580/2019, com fulcro no artigo 35(4) da Lei Complementar 05/1991, combinado com o artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 175/2019 desse TCE. É como voto, senhores conselheiros. Em discussão, com a palavra, conselheiro Hinaldo, posteriormente, conselheiro... Não, por gentileza. Conselheiro Antônio Norato, posteriormente, Vossa Excelência, conselheiro Hinaldo. Presidente, eu, nesse plenário, tenho me posicionado, eu nunca voto com determinação. Eu sempre vou pelas recomendações, mas
não tenho dúvida de me submeter à maioria desse plenário. E esse plenário, por maioria, fez a determinação. Portanto, eu vou acompanhar o conselheiro relator, porque se esse plenário fez a determinação e não foi cumprido, não tem como não mutar. Portanto, eu acompanho, mas deixando claro que quando voto, eu sempre voto pelas recomendações, mas me submeto sempre à maioria desse plenário. Muito obrigado. Para o conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente, é sempre bom ouvir o decano, ou os decanos, mas na primeira oportunidade que esse processo veio a julgamento, eu também fui vencido, conjuntamente com o conselheiro Castro Neto e o conselheiro João Bonfim. O que mostrou um certo equilíbrio plenarial, já que 3 conselheiros não acompanhavam a determinação. E naquela sentada, o motivo era muito simples da minha posição, porque envolvia multa de trânsito. E multa de trânsito, apesar de valores até relevantes, R$17 mil, R$17.820,50, mas que eu de pronto tenderia a acompanhar, mas se não fosse uma particularidade, porque nós estamos tratando de um hospital. E eu não sei, e os autos, eu tentei até rememorar os autos, doutor Luciano, para entender o motivo dessas sanções de trânsito. Porque uma coisa é um carro aqui do tribunal que passou na paralela em velocidade e foi multado. Outra coisa é um carro de um hospital que precisava levar um médico com uma certa velocidade e foi multado, ou precisava estacionar em algum lugar. Então era preciso apurar com mais detalhes, para saber se de fato houve uma certa desídia da administração em relação a responder essa determinação do tribunal. Então, como senti falta no processo originário, e nesse também, senhor presidente, é que eu não vou acompanhar a proposta de multa, porque talvez poderíamos agravar uma situação que de fato não dependeu tão somente do gestor, como também dos próprios operadores dos veículos que levam vidas. E como é um hospital, quer dizer, cada caso tem que ser analisado em particular, e às vezes para apurar um fato como esse, ia demandar tanto esforço da administração, estou aqui falando em tese, demandar tanto esforço da administração, tendo em vista tantas outras prioridades que um hospital deste porte teria e tem, principalmente nesses 2 anos que passamos. Porque imaginemos a pandemia que foi, ou que é, dentro de um hospital, e um processo desse burocrático, administrativo de uma multa, talvez tenha passado despercebido. E talvez uma ligação nossa, uma atenção nossa, até uma preocupação da nossa parte, poderia ter dado outro encaminhamento. Então, por isso, eu vou discordar dos 2 decanos, mas entendo a posição de ambos. Mas, por se tratar de um hospital, eu não vou agravar algo que não tenho certeza, senhor presidente. Então, o meu voto é no sentido de não acompanhar essa proposta de multa. Em discussão, Presidente, conselheiro João. não é para discutir, mas só para antecipar o meu voto, acompanhando o posicionamento adotado pelo conselheiro Inaldo Araújo. Encerrada a discussão, colherei votos. Como vota a nobre conselheira Carolina Costa? Senhor presidente, já antecipadamente pedindo a devida vênia ao conselheiro decano da casa, conselheiro Pedro Lino, relator do feito, mas considerando em especial os entendimentos trazidos aqui, os convencimentos expostos pelo conselheiro Inaldo na sua divergência, eu peço a devida vênia, devida e respeitosa vênia que cabe ao conselheiro decano da casa, para acompanhar a divergência, em especial diante do fato da necessidade de se analisar atentamente cada um dos casos, mesmo em monitoramento das nossas decisões, em especial no monitoramento das nossas decisões, e também por considerar o período absolutamente atípico em que
o mundo todo viveu no sentido de uma pandemia. Portanto, a questão relacionada a hospitais e a multas de trânsito, no meu modo de ver, deve ser encarado sempre com muita cautela e parcimônia. Então, diante disso, eu acompanho o conselheiro Hinaldo quanto à divergência proposta. Obrigado, conselheira Carolina. Como vota o nobre conselheiro Gildazo Penedo? Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, demais conselheiros, as representações das procuradorias, eu vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Me parece que os fundamentos trazidos, em que pese, é importante registrar que a resolução que foi emanada dessa Corte de Contas traz uma série de determinações, não tão somente em relação a essa questão de abertura de procedimento para apuração de eventual dano no que tange a essas multas. Havia uma série de outras determinações, mas como apontado pela auditoria, esse acompanhamento, ele precisa ser amplificado no ambiente de outras avaliações na medida que tem um caráter abstrato. Eu, portanto, me valho nesse momento dos argumentos, não deixando de considerar da necessidade, me parece, eu quero louvar a posição do conselheiro Honorato, inicialmente no que tange a sua conversão ou a sua obediência, sobretudo, ao princípio do colegiado. Efetivamente, ele tem uma posição já conhecida na casa, de não acompanhar as determinações, mas nesse caso em comento, essa decisão foi feita à maioria. Então, portanto, houve uma resolução emanada desta Corte de Contas no sentido de se determinar o gestor, e há inclusive uma resolução. É importante que nós tenhamos em mente esse aspecto, conselheiro, principalmente o conselheiro Honorato, pela sua obediência e, sobretudo, pela sua convergência a essa situação, até porque dentro da nossa visão estratégica na casa, é bom que isso tudo, conselheira Carolina, emana justamente desse entendimento. Dentro da visão estratégica da casa, há uma preocupação e uma persecução em o atingimento de pelo menos 70% das determinações do tribunal. Isso está no nosso plano estratégico. E, inclusive, a resolução que foi formatada, ela vai dar contorno a esse tipo de acompanhamento, inclusive sendo feita pela Gerim, salvo engano, o nosso secretário nos informa aqui, esse acompanhamento do monitoramento das decisões para efetivamente nós fazermos o acompanhamento do planejamento. Então, é de fato de suma importância o acompanhamento por esta Corte e, sobretudo, em relação às determinações. E, eventualmente, eu, inclusive, me filio já em sede de auditoria, que tenho também uma posição firmada, mas estava, inclusive, perseguindo aqui o entendimento de que, na minha visão, pelo menos na leitura que faço da nossa lei orgânica, só é possível a possibilidade de aplicação de multa sancionatória em sede de auditoria quando há a caracterização da sonegação de informação, a limitação de escopo. Mas, nesse caso, embora sendo em sede de auditoria, até porque foi essa a formatação que se deu para o acompanhamento, a própria resolução, a 175 de 2020, dá também o respaldo para essa possibilidade desse acompanhamento. Então, de modo que eu quero louvar a iniciativa do conselheiro Honorato pela submissão, sobretudo, ao princípio do colegiado, quer dizer, ele se converte na medida do acompanhamento, mas em relação à multa, em que pese a possibilidade, já nesse momento, eu vou me filiar à divergência suscitada pelo conselheiro Hinaldo Araújo, pela conselheira Carolina Costa, até porque, como já pontuei, as determinações elas não se limitaram a meramente essa questão da abertura de procedimento de eventual responsabilização em relação às multas emanadas, as multas provenientes de veículos que estavam em poder do hospital, mas há outras determinações em que, nesse momento, a auditoria, de forma muito clara, diz que pelo caráter abrangente e abstrato, não dava para fazer esse cotejamento nesse momento, o que se seguirá em eventuais acompanhamentos, inclusive nas contas do gestor. De modo que eu
pontuando dessa maneira, acompanho a divergência, mas enaltecendo os posicionamentos trazidos pelos senhores conselheiros. É assim como voto. Agradecemos, conselheiro Gildásio. Então, eu indago ao conselheiro Inaldo Araújo se fará a conferência e o encaminhamento pelo arquivamento. Perfeito. Dou por conferido. Mas salvo redação, excelência. Dou por conferido. Obrigado, conselheiro. Dando sequência à pauta, temos a seguir os itens: prestação de contas, recursos, embargo de declaração, reclamação e não temos processo pautados. Em matéria administrativa, trago ao conhecimento deste plenário que homologuei o resultado das avaliações de desempenho institucional, setorial e individual deste tribunal, referentes ao período de 2021, em cumprimento ao artigo 33 da Resolução 157/2015, determinando a sua publicação no portal. Informo também que homologuei o resultado da progressão funcional por merecimento, promovida pela comissão específica, conforme protocolo TCE 2002 de 2022. Próximo item: requerimentos e indicações, comunicações e moções. Com a palavra o conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente, eu tenho duas comunicações e uma proposta de moção. Senhor presidente, comunico que determinei o encaminhamento à nossa secretaria-geral a prestação de contas relativa a 2021 do IRDEB, devidamente formalizada para adoção das providências previstas na Resolução 149/2019, com o posterior arquivamento. É o comunicado que faço inicialmente. O plenário dá para se inteirar do conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente, Foi. claro que todo servidor desta casa que se aposenta merece a nossa atenção, os nossos comentários, os nossos agradecimentos. E desejaria falar para todos, ou de todos que se aposentam, mas o Diário Oficial de hoje trouxe, entre outras, duas aposentadorias que eu me senti não na obrigação, mas na vontade, no desejo, e no anseio, até mesmo poderia dizer assim, de registrar. Primeiro, a primeira delas a que me refiro é a do nosso auditor Frederico de Freitas Tenório de Albuquerque. E ele, de uma forma muito gentil, encaminhou a todos, um e-mail que pela primeira vez eu vi aqui no tribunal. Não sei se outro servidor teve essa iniciativa, mas o doutor Frederico sempre foi um profissional, um servidor avante do seu tempo. E ele, no seu e-mail, registra a sua aposentadoria e fala sobre essa sua nova etapa de vida, mas sem deixar de reconhecer e registrar a gratidão e o reconhecimento por este Tribunal de Contas. Eu achei muito singelo e muito simbólico esse gesto do Frederico, porque o conheci há muito, trabalhamos juntos, ele ainda na função de agente de controle externo. Posteriormente fez o concurso público para o cargo de auditor. E enquanto auditor foi substituto de conselheiro por vários e vários momentos. Lembro-me que naquela época que havia uma certa vinculação, ele substituiu durante muito tempo a conselheira Ridalva Figueiredo e trabalhou muito com a conselheira Ridalva. Eu até dizia que o conselheiro Fred, para a conselheira Ridalva, era o conselheiro Almir para o conselheiro França. E, além de ter sido substituto, foi coordenador de auditoria, me substituiu quando eu deixei de ser coordenador, ele passou a ser o coordenador da terceira, e desta casa, galgou todos os espaços possíveis, que é digamos assim, um incentivo. Eu vejo o plenário hoje cheio de vários jovens, vários recém-ingressos nesta casa, alguns que eu nem tive o prazer de conhecer, gostaria de conhecê-los todos, mas
que serve de incentivo para mostrar quanto esta casa valoriza e acredita nos profissionais talentosos, e o Dr. Frederico, sem dúvida alguma, foi e é um profissional talentoso desta casa, e este gesto dele muito nos engrandece. Portanto, é o registro que faço. E o segundo, também em relação a outra aposentadoria, é que eu nem sabia que o nome dela era Elise, né? Porque eu sempre a tratei por Soninha. Mas fui ver no Diário Oficial que é Sônia Elise Vieira da Costa. E para mim foi uma surpresa, porque a gente convive com as pessoas tanto e tanto tempo, Castro Neto, e que trata pelo apelido, pela alcunha, por carinho. E para mim ela sempre foi Soninha, aquela que de braços abertos me recebeu quando aqui tomei posse nas Plan. Trabalhava com a doutora Liana, enfim. E para minha surpresa, nem sabia que ela estava se aposentando depois de 41 anos de serviço. Prova provada que nós estamos envelhecendo, Conselheiro Castro Neto. E ela, de forma também muito gentil, estava lá no gabinete, o gabinete que eu ocupo eventualmente, me esperando, e eu perguntei, Soninha, não, eu vim aqui me despedir, agradecer e lhe dar um abraço, porque eu estou me aposentando hoje com os olhos, né, vertendo lágrimas. E muito me emocionou, porque ela fez questão de dizer assim, olha, eu vim aqui lhe dar um abraço quando você chegou, eu lhe dei um abraço quando você aqui chegou, há 35 anos passados. E ela, hoje, simbolicamente, não fez um texto como fez Frederico, mas foi lá registrar, me agradeceu, não sei o porquê, quem agradece sou eu em relação a ela, e dizer que tinha dado o seu contributo, tinha feito a sua parte, estava se aposentando. Aí o conselheiro Castro... Conselheiro? Pois não? Não. Primeiro, para dizer, fazer um registro, parabenizar Vossa Excelência. Pela justiça, Vossa Excelência faz esse registro, mas eu quero fazer um agradecimento, porque Vossa Excelência, na sua fala, se referiu a que nós estamos envelhecendo. É um agradecimento, porque eu já me sinto velho, você diz que eu ainda estou envelhecendo, então para mim é um conforto. Muito obrigado. Conselheiro Castro Neto, Vossa Excelência sabe que o tempo passa, os anos passam, mas Vossa Excelência continuará sendo sempre esse jovem no pensar, na forma de conduzir a vida e nos orientar a todos. Queria eu ter um pouco da sua vivência, da sua sabedoria e desse seu belo envelhecer. Mas, voltando a Sônia Elise, não sabia que ela, portanto, como eu dizia, tinha esse nome. E aí fui pesquisar, porque me chamou a atenção, e Elise é a forma francesa de Elisa, que quer dizer feliz. Então, eu espero que tanto o doutor Frederico, como a doutora Soninha e todos os outros servidores sejam felizes, extremamente felizes nessas respectivas novas jornadas. Senhor presidente, e também já para finalizar a proposta de moção que faço, senhor presidente, é que em 2018 eu recebi um convite de um amigo para prefaciar um livro. Pela envergadura do amigo, eu disse assim, olha, eu não posso prefaciar porque um livro de direito, eu não sei nem o que eu vou falar. Ele, não se preocupe, porque você vai gostar, porque de direito o livro não tem nada. São apenas os meus desejos, segundo ele, intensos, mas tardios. E vou lhe mandar para você fazer o prefácio. E aí, quando eu vi o livro, ainda o esboço do livro, vi que, de fato, me engrandeceria muito prefaciá-lo, porque não se tratava de um livro, apesar de escrito por um baluarte do direito, de direito. Era um livro, Castro Neto, Conselheiro Castro Neto, de poesias. E tinha feito aquele prefácio, etc., mas o tempo, veio a pandemia, e acabou, eu tinha esquecido. Quando, nesta semana, ele disse, olha, você que gosta muito de caixa-prego, você vai receber uma surpresa, porque ele me mandou o exemplar do livro que acabou de ser publicado, e entre os poemas que estavam, ele incluiu alguns outros, inclusive um sobre caixa-pregos. Me refiro ao livro Anseios Tardios, lançado pela editora Fontenelle Publicações, lançado agora em março de 2022, do desembargador, o doutor Oswaldo de Almeida Bonfim, que foi
sabemos todos, corregedor do Tribunal de Justiça da Bahia, algumas gestões. E aconselho a todos aqueles que gostam de uma boa leitura, de uma boa escrita e de poesias, conhecer esses anseios, não tardios, mas presentes sempre. Prova que a Bahia tem muitos talentos. O conselheiro Vitor, já falei aqui no plenário, tem um livro majestoso, Desirê. Quem quiser passar um final de semana agradabilíssimo, leia o Desirê, a história da sexóloga do Dr. Vitor. E também, para finalizar a semana, poesia, porque o conselheiro Carolina até dizia que não esperava um mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. E estamos vivenciando isto neste momento aqui no mundo, porque está faltando poesia, está faltando poetas que conseguem ver o mundo com outros olhos. Então, essa moção de aplausos que proponho, porque é um servidor público que publica, segundo ele, tardiamente, para mim, no momento certo, os seus anseios tardios. Portanto, é o registro que faço, a proposta que faço para o desembargador Oswaldo de Almeida Bonfim. Em discussão, a moção proposta. Declaro aprovada. E se me permite, senhor presidente, mais uma vez, a única coisa que não presta aqui no livro é o prefácio, mas o resto tudo vale a pena a partir da capa. De forma nenhuma, conselheiro Reinaldo. Próximo item, o que ocorrer, eu comunico que recebi a versão gráfica do relatório para ser prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo no exercício de 2020, da relatoria da conselheira Carolina Costa. Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe responsável pela elaboração e execução. Ficou realmente, conselheira Carolina, digno de Vossa Excelência. Muito bom. Parabéns a todos. Com a palavra, a conselheira Carolina Costa. Obrigada, conselheiro presidente. De fato, é um trabalho verdadeiramente descomunal. São esforços reiterados que são empenhados por todos os funcionários envolvidos neste trabalho, mas não apenas pelo conteúdo, que é muito importante, muito valioso, mas em especial em relação a essa edição, como o senhor próprio destacou, a beleza gráfica e acompanhada do nosso hino da Bahia na contracapa. Então, realmente ficou um trabalho muito bonito, do qual eu parabenizo também aos servidores desta casa. Nós que agradecemos, conselheira Carolina. Não havendo mais nada, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.